lado da irmã Noemi também. E ela é uma peça fundamental nessa obra do Senhor. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Legal, muito bom isso. Eu não sei se a internet vai suportar. Fica parando, né? Aleluia. Então, como eu costumo falar, chegamos ao final da primeira parte do culto. Aleluia. Que é aquela parte maravilhosa, né? Do louvor, testemunho. E agora a gente vai trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação. Amém? Fala para os irmãos que toda atenção, ele é muito Abílio Santana, não sei se posso falar isso. Toda atenção agora é pouco. Aleluia. Glória a Deus. Porque chegou a hora da palavra de Deus. Toda atenção. Então, nesse momento, ninguém fala para o outro, porque se falar para o outro, vai atrapalhar o outro ouvir. Às vezes um quer ouvir, mas o outro quer ouvir. E se aquele que não quer ouvir falar para o outro quer ouvir, aí acaba. Era um, aí vira dois. Aí vira dois, porque o outro até queria ouvir, mas o outro que não queria, que deixou ouvir, aí acabou envolvendo mais uma, duas pessoas. Amém? Amém. O sermão, irmão, que eu separei para hoje, aliás, eu venho desde há muitos dias, eu quero falar aqui, não hoje, mas eu preparei uma mensagem para falar sobre oferta e dízimo, mas vem se arrastando por muito tempo, porque não é eu que vou trazer isso. Eu não sei que dia Deus vai tratar isso aqui. Aleluia? Não sei que dia, mas qualquer dia desse ele vai tratar, né? Mas hoje vamos falar sobre a Escritura de Deus, o livro sagrado de Deus. Amém? Eu separei um texto, irmão, bem aqui, bem conhecido, eu creio. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Que aqueles que quiserem acompanhar, tiver acesso a uma Bíblia aí mais fácil. Hoje tem facilidade para colocar no celular a Bíblia, né? Abre mais fácil. E para a gente ler todo mundo juntos. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E diz assim a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque vos cuidar ter nela a vida eterna. Sou ela que é de mim, testifica, quer dizer, que ela está falando de mim. Eu estou incluído aqui, você também está incluído. Aleluia. Glória a Deus. É o livro sagrado, esse livro aqui. Aleluia. Esse livro aqui é o livro sagrado de Deus, é a Bíblia. Levou muitos anos para ser escrito esse livro. 16 séculos. Aleluia. 40 homens de Deus, inspirados por Deus, escreveram a Bíblia. Não foi só um homem, vários, né? Por isso que a Bíblia diz assim: examinais a Escritura, porque vos cuidar ter nela a vida eterna. Aleluia. Então é um livro de muito respeito, e a gente lê com muita responsabilidade, muito cuidado. Muito cuidado. Eu não gosto de ler muitos versículos, porque eu fico com medo de errar. Então eu gosto de ler poucos versículos. Mas tem muita gente que tem uma habilidade maior, lê vários versículos. Eu não gosto de ler 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ao falar aos judeus, aponta para a autoridade do valor supremo da palavra de Deus.
é um poder supremo. Não tem poder maior na terra do que a palavra de Deus. Não tem poder. É como se fosse o supremo do nosso país, né? Então, o Supremo Federal, que agora está até meio doido aí, né? É para defender a Constituição, não está defendendo mais, mas pelo menos, né? É a lei mais suprema, né? A última extensão, a última instância. Então, ele conhecia que a Escritura, quer dizer, suprema, da palavra de Deus. Eles conheciam a Escritura, mas não conhecia aquele que ela falava. Esse versículo é um convite ao mesmo tempo de uma advertência. Não basta apenas ler a Bíblia, precisa conhecer Cristo através dela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque senão você separa Cristo disso aqui. Para quem é que Jesus estava falando? Jesus estava falando para os judeus, para aqueles que realmente conheciam cada letra da Bíblia. Muito mais do que nós, eles liam a Bíblia, eles conheciam a Escritura, mas eles não conheciam Jesus Cristo através dela. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele rejeitava Jesus Cristo, presta atenção aqui. Por isso que eu falei toda a pessoa agora é pouco. Quando eles combatiam com Jesus Cristo, ele estava dizendo que nunca tinha lido, nunca tinha examinado a Escritura. Porque lá em Gênesis, que a Bíblia está falando de Jesus Cristo. O profeta Isaías, 650 anos antes de Cristo, foi o profeta que mais profetizou acerca da vida de Cristo. Mas estudava, eles liam a Bíblia, mas não estudavam a Bíblia, não conhecia nada da Bíblia, porque quando eles conhecessem a Escritura, eles não queriam matar alguém que a Escritura sempre falou dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Como é que a Escritura, como é que nós estamos falando aqui? Falando de Deus todo o tempo, Deus, depois Deus aparece, eu quero matar Deus? Então ele não conhecia, né? Jesus Cristo através da Escritura. É por isso que o culto é muito especial, para a gente escutar, meditar, aprender a palavra de Deus. Porque senão o cara fica velho, a mulher fica velha, o outro fica velho, na igreja ele não aprende nada. É verdade. Não respeita ninguém, não conhece nada de Deus, só diz que é crente porque acha bonito o nome de ser crente, mas não é convertido na palavra. Jesus dá advertência, tempo de advertência, não basta apenas ler a Bíblia, precisa conhecer Cristo através da Bíblia Sagrada. Por que é que nós estamos na igreja? Porque nós acreditamos em Cristo da Bíblia. Glória a Deus. Porque Cristo não surgiu apenas, Cristo não surgiu de um sopro, de um momento oportuno. A palavra de Deus já falava de Cristo lá em Gênesis 3 e 15. Da semente da mulher nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Quem era essa pessoa que a Bíblia estava falando? Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Mas os judeus, que achavam muitos estudiosos, formados e letrados, e eles concordavam com o próprio Cristo. Primeiro, a ordem de Jesus Cristo é examinar a Escritura. Observe aqui. A ordem de Jesus Cristo é examinar a Escritura. Não é apenas só escutar, examinar. Como é que se examina uma coisa, irmão? Pesquisando, perguntando às pessoas. Se chegar aqui em Boa da Selva, você conhecer essa cidade, vai fazer o quê? Perguntar para pessoas mais velhas. Como isso aqui começou? Aí as pessoas vão contar, não, isso aqui foi fulano que apareceu aqui, depois Ciclano apareceu, depois foi surgindo aquilo ali. Então eu conto muita história daqui, porque quando eu cheguei aqui, isso aqui era pequenininho, então eu conto muita história. Então por quê? Eu morei aqui muito tempo. Então, a ordem de Jesus Cristo
que examina a Escritura Sagrada de Deus. Porque se nós não examinar, nós não aprendemos nada com Deus. Vem para a igreja, às vezes só fazer barulho, só fazer suave. Tem pessoas que vai no reteté, vai na base do outro, o outro pulou em alto, vou pular mais alto ainda. Se torna o quê? Uma disputa de poder espiritual na igreja. A igreja é lugar disso, a igreja é lugar de aprender sobre Deus. E Deus é educado, Deus é diferente. Deus é diferente. Examinar é mais profundo do que apenas significar e advertir-se, estudar com atenção. Estudar mais profundo, que é apenas de pessoas que lêem. A pessoa diz: eu li a Bíblia todinha. Uma vez eu li a Bíblia toda. Tomei não estou mentindo. Li a todinha, eu tenho vocação de ler. Mas quando eu terminei de ler, não tinha aprendido nada, porque tinha dia que eu me apressava para ler muitos versículos. Então eu comia, mas não mastigava comigo. Então li a Bíblia toda e depois terminei de ler e não conhecia nada da Bíblia, porque eu apenas só fiz ler. Eu não mastiguei a comida. Aleluia. É uma pessoa que está na igreja, a palavra falando, a pessoa falando, e a pessoa sem atenção, até cochilando. A pessoa cochilar na igreja, pode. Aleluia. É lugar de alimentação saudável. Você não está numa mesa qualquer, almoçando e jantando. Está na melhor mesa do mundo. Então toda a atenção é pouco, cada detalhe, não pegar da colher, do garfo, da faca, porque é um almoço especial. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia não é um livro comum, mas é a palavra de Deus inspirada. Eu falei que pouco. Não é uma palavra simples, ela tem uma inspiração de Deus. E se ela tem uma inspiração de Deus, ela é capaz de entrar dentro do íntimo da nossa alma e mexer com nós. Aleluia. E mexer com a gente. Ela entra dentro da gente, uma palavra, dentro do íntimo, um lugar que a gente não vê, mas a palavra de Deus está dentro da gente, corroendo, ensinando, educando, e aí nós fortalecemos, aí nós passamos a entender que estar na igreja não é brincadeira, estar na igreja é lugar de aprender e aprender o caminho de ir para o céu. Aleluia. É para ver todo mundo arrumado? É. Meu sapato, sim, eu venho para a casa de Deus. Meu tamanho no carro, né? Como chama o salto, né? Mas você não vem para a igreja para mostrar os saltos, que nem a gravata mais bonita, nem o paletó mais bonito. Vem para a igreja para aprender Deus. O objetivo da igreja é Deus. O ponto central é Deus. Porque aquilo que nós não pode tirar atenção para nós aprender o que é que Timóteo disse. A palavra nunca foi feita, nunca foi escrita pelo gosto do homem, pela vontade do homem, mas pela inspiração de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E olha que a gente vai aprendendo. Você ouviu falar nessa noite que uma reunião com os obreiros precisa conversar com Deus primeiro. A obra é dele, a obra é de Deus, a obra não é minha, a obra é de você. Nós estamos obrigados aqui só a trabalhar, só trabalhador do reino de Deus. Não é qualquer trabalhador. Nós recebemos o maior salário do mundo. Aleluia! O maior salário que nós recebemos que é a nossa vida eterna. Não é salário bacatela que a pessoa recebe quando ele vai fazer uma feira. Nós recebemos o salário de herdar, de ganhar a melhor vida eterna na casa que Deus foi preparar. Aleluia! Quem examina a Escritura encontra a luz para o caminho, como diz o salmista Davi, no Salmo 119. A Bíblia é a luz da vida. Aleluia! Glória a Deus! O que nós deveríamos aplicar com isso aqui? Muito hoje tem a Bíblia em casa, mas não examina com devoção. Sabe o que é devoção? Lê todo dia.
separar um dia, todo dia um pouco de tempo para ler a Bíblia. Porque a igreja tem que falar da Bíblia, sabe? Tem que falar desse livro aqui. A igreja não vai falar desse livro, nós temos que aprender esse livro, porque aqui está envolvido a nossa salvação. Aleluia. Segundo, falsa confiança dos judeus. Por que eles tinham falsa confiança dos judeus tinham? Porque não parecia que eles não liam esse livro. Parecia que nunca eles tinham lido o livro. Era chamado o povo de Deus. A Bíblia diz que, através do João, diz que o Senhor veio para os judeus, mas eles não receberam. Então, toda agora que poderão ser filhos, chamados filhos de Deus, filho de Deus. Eles acreditavam que era simples, conhecimento da Escritura, mas não garantia a vida eterna. Aleluia. Mas Jesus mostra que o conhecimento sem a prática é inútil. Como Tiago escreveu 1:22. A Bíblia não salva, pois isso não salva a si mesma. Ela aponta para Cristo, que é o caminho da verdade e da vida, como foi prometido para o Senhor Jesus. Senhor, me diz para onde o Senhor vai, qual o caminho basta. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue o Pai que não seja por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então, conhecer a letra sem conhecer Jesus é ter religião sem salvação. Mas está feio, rapaz. Está feio. São religiosos, mas não tem salvação, porque eles são vazios. Eles não conhecem Cristo, porque se conhecesse Cristo de verdade, seria diferente. Seria diferente. Conhecer a letra, conhecer a Bíblia, sem conhecer Cristo, é ter uma religião sem salvação. É uma religião vazia. E a religião não pode ser vazia, um título. A religião, ela tem que ter Deus envolvido nisso. Aleluia. Envolvido na palavra. Terceiro, a Escritura testifica Cristo. Como eu falei para os irmãos, a Escritura vem falando de Cristo há muito tempo. Todo mundo que acompanhava a Escritura de Deus deveria conhecer que aquele menino que nasceu em Belém, Judéia, era Cristo, porque ele é muito parecido com a Escritura. Tudo do jeito que a Escritura falava, Cristo nasceu da mesma forma. Por que então que ia se combatendo? Por que então que Jesus teve que criar uma nova igreja? Porque eles eram diferentes. Eles eram um povo diferente. Como hoje, irmão, praticamente não existe muito povo diferente de Deus. São religiões próprias dos seres humanos. O ser humano, ele vai se renovando a sua palavra. Deus não renovou nada. Deus continua do mesmo jeito, a palavra do mesmo jeito, o poder do mesmo jeito, a cobrança do mesmo jeito. Então por que facilita tanto? Porque está errado. Aleluia. Está errado. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. O Antigo Testamento todinho aponta para Cristo. O alvo era Cristo. A caminhada para todo mundo era Cristo. E aqueles que não tiveram o privilégio de conhecer, ficaram pelo caminho, mas pelo menos eles caminhavam dentro do alvo que era Cristo. Tão importante, irmão, tão importante a Escritura. Porque Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém, esperando Jesus nascer. Sabia? 400 anos. Deus experimentando o teu povo. Deus dizendo: agora eu vou afastar de vocês vão ficar silêncio comigo, para ver o que é que vocês vão fazer. Eles vão só piorar as situações. Os vão ficar mais duros, os governos ficaram mais cruéis. O mundo que Jesus encontrou era cruéis.
com Ele através da nossa fé hoje. Aleluia! Glória a Deus. Gênesis 3:15, eu falei aqui antes, a promessa da descendência, o que? Apontava para Cristo. Aleluia! Quando os faraó, lá do Egito antigo, quando tomaram conhecimento dessa escritura, ele disse: vai nascer um menino judeu. Então, os judeus não tem paralelo, eles não tem essa filha. Por que então que Moisés nasceu nesse tempo? Porque eles pensavam que o menino ia nascer naquele tempo, não era só Moisés. Aleluia! Era só Moisés que tinha tirado dali. Eles impediram Moisés nascer? Não. E mataram Moisés? Não. Porque a obra de Deus ninguém muda, irmão. A promessa de Deus na vida de uma pessoa ninguém tira. Somos nós que abandonamos pelo caminho. Somos nós que pegamos e jogamos fora. Deus nunca desistiu de ninguém e nunca vai desistir de ninguém. Até na cruz ele continuava fazendo milho. E não era um lugar de fazer amizade, era um lugar de dor, era um lugar de sofrimento. Mas Jesus simplesmente olhava assim: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Mesmo momento de dores, mesmo momento de sofrimento, mesmo à beira da morte, Jesus continuava fazendo milho. Jesus continuava perdoando. Essa foi a primeira palavra que Jesus falou quando estava na cruz: Pai, perdoa eles. Aleluia! Porque não sabe o que faz. Jesus estava falando que quer. Jesus estava falando que vocês são burros, analfabetos. Você não conhece a Escritura, não sabe nada de Deus, porque a Escritura estava dizendo: já falava de mim, né? A Escritura já falava de mim. Que ele disse? Eles não conhecem. Perdoa eles, eles não conhecem. Se ele conhecesse que realmente eu sou Cristo, ninguém estava me tratando desse jeito. Aleluia. Isaías 53. Servo sofredor. Que Isaías falava dessa maneira: um servo queria sofrer muito. Um servo queria ser moído, castigado pelos nossos pecados. Aleluia. E nossos pecados estavam sobre os ombros de Jesus na cruz. Por isso que o salmista Davi escreveu no capítulo 22, no Salmo 22, o sofrimento na cruz não foi por causa do pecado de Jesus, foi por minha causa. Era a situação do mundo que estava sobre ele, e ele veio salvar o mundo. Aleluia. Quando começamos o Novo Testamento, revela o cumprimento dessa promessa em Lucas 24 e 27, capítulo 24, versículo 27. Iniciando o Novo Testamento, que é o Novo Testamento, uma nova caminhada, um novo ensinamento, mas que tudo vem falando do Velho Testamento. Aleluia! Qual é a aplicação da Bíblia sobre isso aqui? A Bíblia, sem ver Jesus Cristo nela, perde o sentido da mensagem. Já pensou, irmão? Eu vim para a igreja, preparar um sermão, ficar aqui uma hora, vez mais, e nunca falar de Jesus Cristo? É palavra? Não é palavra. A palavra aqui tem que falar de Jesus. Foi Ele que veio para morrer por nós. Foi Ele que mudou a história. Foi Ele que conquistou a morte. Foi Ele que deu o direito de nós ter a vida eterna. Mas como nós ter a vida eterna? Aceitando Jesus Cristo como o nosso Senhor legítimo Salvador da nossa alma. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, mesma coisa, nós estamos vendo Cristo de braços abertos pregado no madeiro. E olha o que estava escrito no livro da lei: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, que é pendurado na cruz. Cristo se fez de maldito por nós, pelo amor que Ele tinha, pelo amor que Ele tem pela igreja, por nós, irmão. Jesus é o centro da palavra de Deus. Examina a Escritura, deve ter um
aprender de Deus, é para nós viver dias melhores. Às vezes os dias que nós estamos vivendo está um pouquinho ruim, porque nós escolhemos um modo ruim de viver. Aí as coisas mudam, né? Aleluia! Glória a Deus. Não basta conhecer a letra, é preciso viver a mensagem de Deus. Aleluia! Vou encerrar só com isso aqui. Não basta apenas conhecer a letra, é preciso viver a mensagem de Deus. Não basta fazer faculdade, às vezes 4 anos, 5 anos de faculdade, estudando teologia, estudando sobre anjos, sobre Deus, quantos nomes ele tem, o tempo tal como ele era chamado. Não adianta às vezes. Adianta viver a mensagem de Deus. Às vezes o irmão que nunca cursou faculdade, às vezes o irmão que nunca estudou nada, às vezes o irmão que tem até dificuldade que eu tenho de ler escritura, porque não estudei, mas tem um grande conhecimento de Deus. Ele é amoroso, ele é conhecido de Deus, ele bate papo com Deus a hora que ele quer, ele pede as coisas a Deus e Deus dá, porque ele vive a mensagem de Deus. Não adianta viver de parece, talvez, não adianta. Foi por isso que Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Ah, nós filhos do diabo. Eu acho que ele fala assim: respeito, Jesus. Se nós somos filhos do diabo, nós somos filhos de Abraão. Nós seguimos a lei do nosso pai Abraão. E é Deus mentiroso. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam aqui querendo me matar. Então vocês são filhos de diabo. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse: vocês são um sepulcro caiado, bonitinho, bonitinho. Você chega no cemitério, cada tumba, tudo feitinha. Agora, meta a marreta e quer ali, entendeu o que é dentro? Todo. O cara é bonitão por fora, fala, mas por dentro ele não tem a sala preparada para receber Deus. É por isso que eu estou encerrando a Bíblia na Escritura, no livro já de Revelação, né? Lá em Apocalipse, livro de Revelação, que Deus se revela para João, o apóstolo João diz: que você já abrir, eu vou bater. Se você bater, eu vou bater na tua porta. Você abrir, eu vou entrar e vou cenar com você. Aleluia! Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele diz: nós somos um templo morado do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo olha para a multidão e diz: Deus não habita em templo construído por mão humana. Ele habita em templo construído com a sua própria mão, que somos nós. É aquele que vive a palavra de Deus, é aquele que respeita a palavra de Deus, é aquele que vive a Escritura sagrada de Deus. Ele é o templo morado do Espírito Santo de Deus. Deus faz morada nele, Deus faz reunião dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A vida eterna não está no estudo vazio, mas nas pessoas de Cristo revelado pela palavra. Não tem Cristo sem a palavra revelada. Não tem Cristo que esteja envolvido aqui na Bíblia Sagrada. Não tem. O Cristo de hoje, que muita gente está servindo, é um Cristo que aceita tudo. Não, esse Cristo é diferente do nosso que nós conhecemos. Esse Cristo é diferente da igreja que nós estamos aqui. É um Cristo que revela as coisas mais profundas. É um Cristo de amor, é um Cristo da palavra, é um Cristo que sabe abraçar. Não é esse Cristo que está por aí. Bonzinhos, estudantinhos, mas mexe com eles para ver que não vai para a porrada. Esse Cristo não é o Cristo verdadeiro, aleluia.
O Cristo verdadeiro, ele é carinhoso. O Cristo verdadeiro fala de amor, fala de paz, ele é a paz, ele é o amor. Vamos colocar em pé, por favor? Aleluia. Hoje eu convido Jesus para que examine a Bíblia com o coração aberto, buscando não apenas informações, mas transformação, porque cada uma está na si. Aleluia! Deus maravilhoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Meu Deus, guarda essa palavra no nosso coração. Aleluia. Fortalece, Pai, o nosso corpo, a nossa alma. Pai, nos dá sabedoria para nós continuar vivendo nesse mundo tão terrível às vezes. Glória a Deus. Pai, abençoa aqueles mais fracos. Pai, consola aqueles que têm que ser consolados. Pai, abençoa essa cidade com Jesus da céu, onde nós moramos, Pai. Aleluia. Meu Deus, abençoa o Brasil. Meu Deus, abençoa o mundo. Meu Deus, abençoa a igreja. Meu Deus, nos ensine, Pai, nos caminhar no teu caminho. Pai, nos dê sabedoria. Pai, nos ensina a nós orar, ensina a nós pedir, tá? Pai, ensina a nós viver na igreja, nós comportar na igreja. Pai, nós não queremos ficar, nós queremos seguir essa caminhada, porque o nosso alvo é o céu. Glória a Deus. O Senhor esteve aqui, falou do céu, falou do caminho. É para lá que nós queremos, Pai. Nos ajude. Abre o nosso coração, Pai. Nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, para o seu ensinamento, Deus. Abençoa cada obreiro dessa igreja, cada obreira dessa igreja. Abençoa cada servidor dessa igreja, cada membro dessa igreja. Que a tua palavra, Pai, venha estar sempre revelada nos lábios daqueles que pregam sempre nessa igreja. Aleluia. Que Glória a as Deus. mentes venham a ser abertas, Pai, da maneira que nós temos que amar. Pai, que ele seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade, Pai. E o Senhor Jesus nessa luz nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, meus irmãos, não só hoje, mas que seja para sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Esse trabalho de Deus. Vão em paz. Que o Senhor nos acompanhe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.